De volta com o TJ Entrevista, hoje a gente está com Mônica Otero, ela que é ultramaratonista, e a gente conversou já bastante no primeiro bloco, falamos das caminhadas inúmeras que você já fez, as peregrinações, quer dizer, é uma pessoa que gosta de caminhar e também adora correr. Só que antes da gente falar das competições, das provas, das histórias dessas provas, eu queria saber um pouquinho sobre o que a Mônica fazia antes de começar nessa vida de ultramaratonas. O que você fazia antes, Mônica? Eu trabalhava, eu tinha um comércio, eu tinha um marido. Comércio? A cafeteria, que tomava praticamente todo o tempo meu. Eu chegava lá às 7, 9 horas, 10 horas da noite eu ainda estava no comércio. Eu tinha, quer dizer, eu tenho 2 filhos, mas eu tinha 2 filhos em casa, marido, casa, cachorro. E de repente, perdi tudo. Perdeu tudo? Me separei, meu filho ficou morando com o pai, eu vendi o comércio. Um dos filhos, o outro? Um dos filhos, daí o outro passou a morar em São Paulo e eu me vi sem nada. Eu tinha tudo financeiramente, mas emocionalmente eu estava só. E foi quando entrou a ultramaratona na minha vida. Eu me mudei de casa, fui morar no Residencial 10 e me foquei nos treinos. E vou te falar uma coisa, eu treinava chorando, porque era uma tristeza muito grande, você dormir com a cabeça cheia, o que você vai fazer no outro dia, e eu acordei no outro dia, não tinha nada, estava numa casa diferente. Meu filho não estava mais comigo, então eu passei a me dedicar aos treinos. E eu subi aquelas alamedas chorando, como eu chorava. E todo mundo pensava que era suor, mas não era suor, era choro mesmo. Enquanto você chorava, você se fortificava. Me fortificava. E se preparava para o que estava por vir, né? Eu acho que foi um dos grandes motivos de uma pessoa que não era uma atleta ter ido correr uma ultramaratona que é considerada uma das ultras mais difíceis do mundo, pegar um calor de 60 graus no deserto de Mojave, na Califórnia, e eu trouxe a primeira medalha sul-americana para o Brasil. Daí eu voltei em 2010 e trouxe a segunda medalha sul-americana. Bom, então a gente começa a falar das ultramaratonas. A primeira foi a BR-135. Em 2006. Em 2006. Você foi, participou? E eu fui, era uma prova teste e eu corri 160 quilômetros sem nunca ter corrido 1 quilômetro. E como foi? Foi difícil. Mas daí em 2007 eu voltei. Eu estava, inclusive, ajudando o organizador a organizar esta prova no Brasil. E eu corri em 2007, eu concluí essa prova fora do tempo. Eu tinha 60 horas para concluir essa prova e eu concluí em 67 horas, 7 horas além do prazo. Eu não ganhei a medalha. Eu não fui finisher oficialmente, mas devido a isso eu fui qualificada para correr a Badwater nos Estados Unidos. E foi a segunda então? Foi a segunda. No mesmo ano? No mesmo ano. Como foi essa experiência? Afinal de contas era uma prova maior, certo? Sim, desafiadora. E eu fui para o deserto um mês antes, eu não entendia nada, eu não sabia nada. Praticamente sobre ultra. E eu fui lá para me aclimatar no deserto, testar roupa, alimentação. Eu não sabia se corria toda coberta, descoberta, que tipo de alimentação eu ia usar. E tudo que eu treinei, chegou no dia, deu tudo errado. Como assim? Deu tudo errado. Eu tive muita diarreia e eu vomitava muito durante a prova. Então eu corri tomando refrigerante de cola e comendo azeitonas.
Agora, como que foi a preparação? Porque para se correr num deserto exige muito do atleta, né? Como você se preparou? Pois é, eu fui para lá e eu estava só. Então eu estava no hotel e eu pegava 2 camelback. Camelback é aquele recipiente que leva água, né? Então eu tinha 2. Um para eu ir e outro para eu voltar. Então eu ia até onde um camelback dava. E depois eu tinha que ter o outro camel com água. E eu fui no vai e vem, vai e vem. Chegou uma hora que eu comecei a treinar também à noite, para o meu organismo não saber o que era dia e o que era noite. Então, foi assim, na tentativa de erros e acertos. Eu trouxe a medalha, mas eu fiz muita coisa errada. Agora, não bastando o deserto de Mojave, você quis ir para o Saara. Mas foi um outro tipo de prova lá. Lá não tinha equipe de apoio e tudo que você precisava tinha que levar numa mochila, inclusive alimentação. A única coisa que a organização lhe oferece são 9 litros de água por dia. E você tem que regular, inclusive, essa água, né? Você fica 7 dias sem tomar banho. Sem tomar banho durante 7 dias? Sim, com lenço umedecido, mas banho... Debaixo daquele calor. Mas Sim. A roupa era especial e tudo? Não, eu inclusive atravessei o deserto de Saara com uma sainha e uma meia por baixo. Um meião. Porque o sol era muito quente, 55 graus, muita areia. E aquela história de tempestades de areia, como você... Sim, tem muita tempestade de areia. Inclusive aquela areia chega uma hora que parece que corta a sua pele, então você tem que cobrir. Você tem que cobrir, então tem a bandana que você usa aqui, o óculos, você tem que se proteger, né? Mas parece que nessa corrida você até desmaiou, ou seja, são várias histórias que a gente nem imagina que acontece, né? Uma adversidade como essa. Sim, eu acho que foi no penúltimo dia, eu já estava muito cansada e teve uma hora que a minha água acabou e eu parei assim para descansar um pouquinho e saí fora do ar. Eu só acordei com alguns coreanos que estavam correndo, colocando um líquido quente e doce na minha boca. Eu tive um leve desmaio. E daí eles apitaram e chamaram o corpo médico. Veio a médica, mediu minha pressão, deu os primeiros socorros, daí ela me disse que eu estava fora da prova. E daí eu não acreditei, eu falei, como que eu estou fora da prova? Ah, porque você desmaiou, Eu falei, daí eu perguntei para ela, tem atletas atrás de mim? Ela falou, tem. Eu falei, então se tem atletas atrás de mim, eu estou dentro do tempo e eu estou bem. Ela falou, não, você está fora da prova. Eu falei, não, eu não estou fora da prova, eu estou bem. Não, Mônica, stop. Daí... Eu não falo bem o inglês, mas daí eu enrolei. Eu falei, não estou entendendo nada do que você está falando. Mônica, stop. Nada de Mônica, stop. Se tem atletas atrás, eu tenho tempo. Eu peguei minha mochila e saí correndo. No understand. Eu comecei a enrolar. Mônica, stop. Mônica, não, eu saí correndo. E depois ela me disse que ela me deixou continuar, porque ela tinha certeza que eu ia parar. E ela estava de olho, só que eu não parei. E eu concluí e trouxe a primeira medalha brasileira. Ainda não contente, você resolveu correr no gelo. Que história é essa? Ainda é um desafio para mim. Eu já estive 2 vezes, corri, mas não trouxe a medalha. Ainda não trouxe essa medalha. Essa prova ela é desafiadora, porque não depende só das condições físicas do atleta. Depende muito das condições climáticas. A gente está falando de qual prova? Da Ironhead. Essa corrida é onde a gente puxa um trenó, que não depende muito das condições físicas do atleta, depende mais das condições climáticas. E eu tive o azar das 2 vezes que eu estive lá,
a temperatura atingiu menos 50 graus, nevava muito, mas muito. Uau. Cobriu toda a marcação do caminho. Eu errei a trilha, perdeu. Eu me perdi na trilha. Agora, que história é essa de carregar um trenó? Era necessário? É a única forma que você tem de correr, porque você não tem equipe de apoio. E tudo que você precisa, alimentação, roupa, os itens obrigatórios, que é uma lista extensa, você tem que carregar puxando o trenó. O meu trenó, eu não sei, eu não consigo correr com... O meu trenó tinha 17 quilos, então é muito pesado. Você se preparou de alguma maneira diferente para essa corrida? Sim, eu aqui no Brasil, eu fui treinar dentro de um frigorífico. Dentro de um frigorífico? É. Como que foi isso? Eu ficava lá dentro do frigorífico. Mas se exercitando dentro do eu andava dentro do... Nem dava para ficar parada, né? Eu andava. Mas eu cheguei à conclusão que a melhor coisa é você ir uns dias antes, 10 dias, 15 dias antes, e ficar no local da prova, lá, porque é diferente. Então, nada melhor do que você ir para lá antes, tanto faz, calor ou frio, você ir se aclimatar. E foi isso que eu fiz, né? Mas mesmo assim não consegui trazer a medalha, né? Mas ela está lá, ela me aguarde. Você é uma pessoa insistente, Sou, Mônica. Inclusive foi até para o Nepal tentar alguma coisa por lá também. Pois é. Aliás, quando eu fui para o Nepal, eu já sabia que eu não ia concluir essa prova. Mas foi mesmo assim, para participar? Fui para participar. Porque fazia 6 meses que eu tinha feito a cirurgia no joelho. Calma, então vamos voltar. Você fez uma cirurgia no joelho, então entre essa última prova do gelo que você contou pra gente, que você tinha que puxar esse trenó, que você tentou 2 vezes, mas acabou não levando nenhuma medalha, mas quis participar, depois disso você se machucou. Eu cheguei no Brasil e um tombo bobo, não estava correndo, não estava treinando, eu trinquei a tíbia e tive uma lesão no cruzado e no menisco. Diante disso, eu tive que fazer 2 cirurgias. E menos de 6 meses após a cirurgia, tinha a prova do Nepal. E eu queria muito conhecer o Nepal. Eu não ia me conformar se eu não fosse para lá. Então, eu fui já sabendo que eu não ia concluir. Mas assim mesmo, eu corri 43 quilômetros, a 4.000 metros de altura, eram 43 quilômetros de escadarias, sobe e desce, e eu cheguei 15 minutos atrasada no último checkpoint. Mas eu não me desanimei, daí eu falei com a organização da prova e eu fui trabalhar como staff na organização. Que interessante. Aliás, não foi a primeira vez que você trabalhou como staff, né? Em outras provas, inclusive aqui no Brasil, você já trabalhou por trás. Sim, trabalho na organização, ajudando a organizar, antes e no dia da prova, eu fico, se for uma prova em pista, normalmente eu sou fiscal de pista, eu ajudo na alimentação, inclusive agora vamos ter uma ultra de 48 horas no Guarujá e eu fui convidada pelo diretor da prova a dividir a direção da prova com ele. Isso para mim é um orgulho muito grande. Bom, você está melhor do joelho? Está tudo ok? Como que você está? Não, agora eu estou a todo vapor. Estou treinando para uma próxima prova, que eu vou em quarteto. E logo em seguida eu vou para Madagascar. Para Madagascar. O que vai ter lá? O que te espera? 250 quilômetros, montanha, rio, todo tipo de terreno lá. Aliás, você já fez uma maratona também em trilhas montanhosas, né? Foi em Katsina Moça, nos Estados Unidos, em 2008. Foi quando eu descobri que eu estava com diabetes, que eu passei muito mal durante a prova. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que era. Quando chegou no Brasil, eu procurei os médicos e constatou que
apareceu o diabetes, que já é genético na minha família. Mônica, uma particularidade sua seria a praticidade? Praticidade? Porque você disse que gosta de caminhar com a sua casa nas costas, ou seja, uma mochila. Porque sim. para colocar tudo que você precisa numa mochila, você tem que ser muito prática. Ou ser muito prática, ou se você não for prática, você acaba deixando as coisas pelo caminho, porque daí você não vai aguentar carregar. Daí você se torna prático na marra. É verdade. Uma outra coisa é que a competitividade para você não tem tanta importância, né? Vale mais participar. É um jeito de celebrar a vida? Sim, porque eu acho que antes de competir com alguém, a competição é dentro de mim. Então, eu acho que isso é que me motiva até a continuar vivendo. Eu acho que eu não... Na minha vida não se enquadra eu ficar em casa sem fazer nada. Eu acho que eu vou continuar até velhinha, caminhando, participando de provas na organização, ajudando, fazendo apoio a outros atletas. Porque, obviamente, chega uma hora... Eu não sou nenhuma menininha, né? Aliás, eu vou fazer aquela tradicional pergunta indiscreta, porque quem está em casa, eu acho que não faz ideia de quantos anos você tem com essa disposição toda. Qual a sua idade, Mônica? Eu fiz 58 anos, agora em outubro. E não pensa em parar de correr? Ai, não, de jeito... Pelo menos de me exercitar, não. Nem pensar. Né? Não tem tantas pessoas que fazem excursões e vão fazer excursões? A minha excursão é na caminhada e eu vou participar. Se eu concluir, ótimo. Se eu não concluir, eu corro uma perna da prova, que é o que nós falamos, um trecho da prova, e depois eu fico lá com o pessoal, trabalhando como staff, ajudando os outros atletas. Então quer dizer que daqui uns bons anos, mesmo assim, quando você já começar a ficar bem velhinha, a gente pode cruzar aí em trilhas aqui em Alphaville com você certeza. Correndo de um lado para o outro. Ai, de preferência com o Lorenzo. É uma avó apaixonada. Mônica, foi um prazer ter você aqui no programa. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas eu espero assim que tenham muitas e muitas corridas durante bons anos aí na sua vida. Ai, eu também espero. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Até uma próxima.